De volta com as nossas aulas de processo civil, de volta com comunicação dos atos processuais e intimações. Na aula passada nós vimos do artigo 269 até o artigo 271 e agora vamos entrar no importante 272. O 272 ele tem uma cobrança considerável em provas e concursos, tá? E ele na prática fala de dois assuntos. Ele fala da publicação das intimações no Diário Oficial, especificamente no Diário Judiciário Eletrônico hoje em dia, e fala também da retirada dos autos da secretaria. Então por isso que eu dividi a aula em duas partes, tá? A gente primeiro vai tratar da parte 1, que é a parte inicial referente às publicações das intimações no Diário Oficial, e depois a gente trata do restante do artigo e sobretudo da retirada dos autos da secretaria, tá? Questões importantes, professor? Questões importantes, não deixem de assistir a presente aula e a próxima aula, vocês vão ver como tem recorrência aí em provas e concursos públicos. Vamos lá, artigo 272 do Código de Processo Civil. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Reproduzir aqui, na prática eu reproduzi todos os dispositivos, tá? Para vocês anotarem aí e gravarem, os pontos mais importantes. Olha só, primeira questão de prova, quando não realizadas por meio eletrônico, ou seja, quando não for uma intimação pelo PJE respectivo, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial, no Diário Oficial. Hoje em dia não tem mais Diário Oficial impresso. Todos eles estão ali em formato PDF, ou seja, são diários judiciários eletrônicos, tá? Então aqui eu estou falando da publicação não mais naquele jornalzão que tinha como, por exemplo, Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, o Diário Oficial da União. Antigamente esses diários, esses jornais oficiais eram impressos. Hoje em dia não faz mais sentido. Tá tudo virtualizado, tudo em PDF, tá? Então eu tenho que lembrar o seguinte, uma coisa é a intimação por meio eletrônico, pelo processo judicial eletrônico respectivo, tá? Outra coisa, a publicação dos atos no órgão oficial. Ok, hoje ele está virtualizado, tá? Mas percebam que são coisas diferentes. Quando eu falo do PJE, você está cadastrado enquanto advogado no PJE, você recebe automaticamente as intimações. Então é muito mais lógico, muito mais prático, muito mais fácil quando a gente fala da comunicação dos atos processuais no processo judicial eletrônico. Mas ainda existem processos físicos, tá? E como se dá a intimação em regra nos processos físicos? Pela publicação dos atos no Diário Oficial, que hoje é o Diário Judicial Eletrônico. Entenderam? Então cuidado aí, com o caput do artigo 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, ou seja, quando aquele processo não for um processo virtual que já tramita pelo PJE respectivo, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial, que hoje é o Diário Judiciário Eletrônico, um PDF, vamos dizer assim, de oficial aí onde saem as publicações, ok? Então atenção. Parágrafo 1º, outro clássico de prova. Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, o escritório de advocacia, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Então aqui, clássico de prova, poderão e não deverão. Então os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade de advogados, o nome da sociedade a que pertença, ou seja, o escritório de advocacia ao qual pertençam, registrado na OAB, ok? Então, ao invés de sair o nome do advogado com a inscrição do respectivo advogado, sai o nome do escritório com a inscrição do respectivo escritório, tá? Então, os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigidas, figure apenas o nome da sociedade a que pertença, ou seja, não sai o nome do advogado e do escritório. Se eles fizerem esse peticionamento, essa requisição,
vai sair tão somente o nome da sociedade de advogados, do escritório de advocacia registrado na OAB. Ficou claro? E atenção, o examinador vai tirar o poderão por deverão. Não, poderão. É uma faculdade aí prevista no Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, nós já vimos, da Sociedade de Advogados. Gente, questão natural, e uma questão importante, coloquei aqui, atenção, sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem, óbvio, o nome das partes, tá? E detalhezinho, o nome das partes não pode ser abreviado quando da publicação. Onde que está isso, professor? Parágrafo 3º, a grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas, ok? Então, voltando, sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem o nome das partes, óbvio, e seus advogados, tá? Com o número da OAB, do advogado ou do escritório, porque pode ser que ele tenha requerido isso aqui, Se requeriu isso aqui, não sai o número, a OAB e o nome do advogado, mas sai lá a OAB e o número de registro do escritório na Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Clássico do clássico aqui, Vocês vão encontrar inúmeras questões falando do parágrafo 2º e do parágrafo 3º. Vamos a uma nova leitura? Vamos! Para vocês escutarem a minha voz no domingo do concurso, no domingo do exame de ordem, por exemplo. Parágrafo 2º. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, no caso do parágrafo 1º, da Sociedade de Advogados. Parágrafo 3º, a grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas, tá? Quem já resolveu questões de atos processuais sobre intimações sabe como é frequente, tá? O copiou-colou do parágrafo 2º e o copiou-colou do parágrafo 3º, tá? Professor, e o parágrafo 4º? Vejam só o parágrafo 4º, A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então, o que eu tenho que lembrar aqui, O nome das partes não poderá ser abreviado, já vimos, a grafia do nome dos advogados, grafia do nome dos advogados igual ao nome presente na procuração ou no registro da OAB, tá? Detalhezinho aqui, a grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na OAB, tá? Então, não tem que ser, pode ser que exista uma diferença da procuração para o registro na OAB? Pode, tá? Mas a questão é, uma ou outra, ou é igual ao registro que está na OAB, ou é igual ao que consta da procuração. Na maioria das vezes, os órgãos do Poder Judiciário pegam como referência aquilo que está na procuração, tá? Então, uma questão natural aí, mas percebam que eu tenho um ou, tá? Então existe um ou aí, A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Poderia ter uma diferença, então? Poderia ter uma diferença entre o que consta da procuração e o que consta no registro, ou seja, não necessariamente tem que ser igualzinho. É claro que vai ter, no mínimo, uma semelhança muito grande ali, mas percebam que tem um ou, ok? Já foi cobrado naquelas bancas mais literais, o pessoal que estuda para TJ, por exemplo, tem hora que o TJ faz prova com FGV, com CESP, mas é muito comum o TJ pegar a banca muito literal, IBFC, AOCP, Consulplan, tá? Enfim, então toma cuidado com essas bancas mais literais aí. Parágrafo 5º, Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados,
o seu desatendimento implicará nulidade. Então, atenção, ó, vou repetir porque é uma questão extremamente importante também. Constando dos autos pedido expresso para que a comunicação dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Ó. Importantíssimo também, ó. Por isso, atenção, aqui tudo é questão de prova aqui, ó. Constando dos autos o pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas para os advogados indicados, em nome dos advogados indicados, tá? Então o advogado ele não pode estar autorizado pelo respectivo cliente a receber citações e intimações em seu nome. A procuração não pode constar, né, essa questão. Então percebam o seguinte, ó, a partir do momento que eu tenho essa indicação, que quem vai responder, né, quem precisa ser comunicado sobre os atos processuais a serem praticados pela parte são os advogados indicados pela parte, o desatendimento, ou seja, a não comunicação ao advogado constituído, implica em nulidade do respectivo ato de comunicação. É como se ele não tivesse acontecido. É como se a intimação não tivesse acontecido. Entenderam? Então, ó, basta lembrar disso aí, ó. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu atendimento implicará nulidade. Onde que está essa informação? Na procuração. Na procuração expressamente, né, eu tenho a indicação que os advogados devem receber as comunicações dos atos processuais. Tá? A partir do momento que isso acontece, o desatendimento do previsto na procuração importa a nulidade. E no caso aqui, sobretudo, a nulidade da intimação, tá certo? Então, ó, 272, professor, é questão de prova? É, eu tenho certeza que tem uma questão de prova aqui, tá? Todo mundo que estuda para TRF, para TJ, né? Todo mundo que precisa do processo civil e do estudo de atos processuais vai perceber isso aqui em bateria de exercícios. Então, cuidado, pessoal da OAB que se prepara para a OAB também, ó, cuidado aqui, eu estou falando de uma questão lógica e natural. O 272, né, não só o caput, mas também do parágrafo 1º até o parágrafo 5º, tá? Vou encerrar por aqui porque no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro, ou seja, a parte 2, eu falo do 6º até o 9º. E a gente vai falar sobretudo da retirada dos autos do cartório, ou seja, da retirada por parte do advogado do processo, dos autos do processo da secretaria, tá ok? Então, ó, daqui a pouquinho a gente volta falando aí do restante do artigo 272 do Código de Processo Civil. Obrigado e até lá!